Olá, meu nome é André. Eu vou falar sobre o caso clínico número 8, a pergunta número 2. A pergunta é a seguinte: explique os exames laboratoriais realizados no paciente correlacionando os resultados com as doenças apresentadas. Paciente do sexo masculino, 70 anos de idade, residente em Curitiba, foi encaminhado por outro serviço de saúde ao hospital no dia 10/5/2016 com baixos níveis de hemoglobina e hematócrito, sem melhora após várias transfusões. Há 4 meses, o paciente apresentava queixa de astenia progressiva, cansaço de membros inferiores e dispneia aos pequenos esforços. Negava cefaleia, tosse, hemoptise e etilismo. Ao exame físico, o paciente apresentava em RG, descorado 4 positivo/4 positivo, taquipneico, ictérico, 2 positivo/4 positivo, abdômen globoso, baço não palpável e fígado palpável. Foram solicitados os seguintes exames laboratoriais a esse paciente. Esses são os resultados desse paciente. Destacado em vermelho estão os resultados com alterações e do lado direito temos as referências. Ele está com um pouco de alteração de hemácias e hemoglobina e hematócrito também. Um pouco abaixo, perdão. VCM, HCM e CHCM um pouco acima. Ele apresenta macrocitose, policromasia, anisocitose, presença de 2 eritroblastos em 100 leucócitos e alterações de reticulócitos. As hemácias, hemoglobinas e hematócritos diminuídos são analisados em conjunto, pois quando o resultado é diminuído, é diagnóstico para anemia. Os índices hematimétricos estão aumentados. Isso representa alguma forma de anemia. O VCM aumentado justifica essa macrocitose, onde as hemácias estão maiores que a normal. A policromasia é justificada pelas hemácias jovens, e por estarem maiores, indicando resposta ativa da medula óssea. A anisocitose indica as hemácias desiguais, também conhecida como RDW, indica essa desigualdade. Os eritroblastos são precursores das hemácias, ou seja, são células jovens. Se presentes no sangue é devido a alguma alteração, pois geralmente só estão em medula óssea. Os reticulócitos presentes significa que está ocorrendo muita hematopoiese para compensar a perda das hemácias que estão sendo hemolizadas. Também foram pedidos exames da parte de leucócitos. Isso onde estão sendo apresentados também os resultados e as referências. Os resultados alterados destacados em vermelho. No caso dos leucócitos, neutrófilos, bastonetes, um pouco abaixo da normalidade, e linfócitos um pouco acima e metamielócitos um pouco acima também. As plaquetas dentro pelo menos do mínimo. Os leucócitos totais estão abaixo do valor de referência. Isso ocorre quando doenças autoimunes, doenças da medula óssea e infecções estão presentes. Os neutrófilos são células de defesa e estão diminuídos. Essa diminuição pode ser pelo consumo rápido ou pela diminuição de células ou a produção insuficiente. Os bastonetes estão aumentados devido à célula óssea
a medula óssea não estar conseguindo enviar para o sangue neutrófilos maduros o suficiente, liberando assim os imaturos. Os linfócitos com resultado acima de referência podem ser por infecções ou por doenças autoimunes. Os metamielócitos estão presentes quando há infecção ou inflamação aguda, ou devido a um câncer. A sua presença também se justifica pela medula óssea, que está produzindo mais neutrófilos que o normal. Foram pedidos também alguns exames complementares a esse paciente. Esses exames estão sendo apresentados aí. Em destaque em vermelho também aqueles que estão com alteração, AST-ALT um pouquinho acima, bilirrubina total direta e indireta também um pouco acima, LDH bem acima, e esses o combi direto e indireto dando positivo. Foi pedido também exame de grupo sanguíneo e de fator RH para esse paciente. A amilase está dentro do valor de referência. A amilase avalia a função do pâncreas, seu resultado está dentro do valor de referência. O AST está acima do valor de referência. É utilizado para avaliação hepática, porém está presente em outros órgãos. O ALT está acima do valor de referência. O ALT também avalia a função hepática, sendo indicador específico. Porém, apesar de estar acima do valor de referência, seu aumento não é significativo. A bilirrubina está acima do valor de referência. No caso da bilirrubina, total é a soma da direta e a indireta. Podem estar aumentada e auxilia no diagnóstico de problemas de fígado, vias biliares ou aumento hemolítica. Nesse caso, estão acima do valor de referência. A LDH está muito aumentada, sendo utilizada para avaliar lesões em órgãos e tecidos, e também para doenças como anemia hemolítica. O teste de combi direto e indireto deram positivo. No caso, o teste de combi direto serve para a pesquisa de anticorpos que possam estar ligados às hemácias. E o indireto separa as hemácias do plasma que contém anticorpos. Nesse caso, foi positivo. O grupo sanguíneo que foi pedido pode ser pelo fato de uma possível transfusão de sangue. O paciente foi acompanhado pelo setor de hematologia clínica, que optou por imunossupressão com corticoides e internamento. Teve evolução estável e no dia 13/5 foi introduzida a pulsoterapia com corticoide. Foram solicitados sorologia para hepatite vírus B, vírus C, sífilis, doenças de Chagas e infecção pelo vírus HIV, todos não reagente. No dia 14/5 foi submetido à pulsoterapia e foi suspendida a pulsoterapia e mantido a corticoterapia. O paciente recebeu alta hospitalar e foi marcado retorno para 15/6. O paciente retornou com a melhora do quadro clínico, mas apresentando edema de face e no caso, alguma alteração de membros inferiores. Logo após foi solicitado novos exames laboratoriais para análise, e esses são os resultados desses exames. Como podemos observar, o hemograma já dentro da normalidade, com as hemácias, hemoglobinas, hematócritos, toda a parte de VCM, HCM, CHCM, dentro da normalidade. A parte de leucócitos também, todos dentro da normalidade, aumento de plaqueta. Uma pequena alteração na parte da ureia, mas a creatinina normal, a glicose um pouco alterada e a hemoglobina glicada também um pouco alterada. Do restante, tudo dentro da normalidade.
Hemograma, então, como foi dito, está dentro dos valores de referência. Só a ureia aumentada e a creatinina dentro dos valores de referência, a ureia acima do valor de referência e a creatinina normal, os dois avaliam função renal, porém a creatinina é específica e a ureia sofre influência da alimentação. Pode ser esse o motivo dessa alteração na ureia. A glicose e a hemoglobina glicada estão acima do valor de referência. No caso, pode ser devido à internação desse paciente, onde ele tomou muito soro e isso dá alguma alteração. A bilirrubina e o combis dentro da normalidade, voltando aos seus valores de referência. Então, pessoal, a gente chegou à conclusão, avaliando todos os exames solicitados, chegamos ao diagnóstico de anemia hemolítica autoimune. Analisando o eritrograma, as hemácias e a hemoglobina, diminuídas já sinalizavam a presença de anemia. O VCM, o HCM e o CHCM e os hematócritos alterados completam este diagnóstico. A presença de hemácias grandes, desiguais e células jovens são sinônimos de alteração na produção de hemácias. Os reticulócitos estão presentes quando ocorre hemólise, nesse caso anemia hemolítica. Os sintomas do paciente eram astenia progressiva, cansaço nos membros inferiores, dispneia aos pequenos esforços, descorado, um pouco pálido, e taquipneico. Todos esses sintomas se justificam, pois se tem menos hemácias, tem menos hemoglobina, sendo assim, menos cor e menos oxigênio circulante, e a anemia está instalada. Os leucócitos são células de defesa e estão diminuídas, e isso ocorre em doenças autoimunes. Os bastonetes, linfócitos e metamielócitos afirmam que a anemia é hemolítica e autoimune. A haste e a ALT aumentam em anemia hemolítica, assim como a bilirrubina, que é para avaliar função hepática, mas também em outras doenças. A icterícia se justifica pelo aumento da bilirrubina no sangue, devido ao fígado não conseguir fazer a conversão para eliminar a bilirrubina conjugada. A LDH pode estar aumentada em outras doenças, mas nesse caso é devido à anemia hemolítica mesmo. O combis positivo fecha o diagnóstico para anemia hemolítica autoimune. As sorologias solicitadas foram para identificar se tinha uma doença de base para gerar anemia, mas foram descartadas. No retorno do paciente, o mesmo apresentava edema de face e membros inferiores, que estão ligados ao uso de corticoides que retém líquido. A ureia e a creatinina foram realizados para avaliar a função renal e do paciente frente ao tratamento de corticoides. A bilirrubina e combis normais devido à remissão da doença, e a alteração da glicose é devido ao internamento, onde o paciente recebeu muito soro, podendo ter alterado a taxa de glicose que não foi solicitada nos primeiros exames. Então é isso, pessoal. Essa é a análise dos exames do caso clínico número 8. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Fechar, é isso?